João capítulo de número 2, versículo de número 1. Os que acharam, diga: eu achei. Diz assim a palavra de Deus: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E você diz amém. Assente-se dando glória a Deus. Assente-se dando aleluia e adorando o nome de Jesus. Seja Deus louvado também pela vida de todos os companheiros que estão à minha retaguarda, obreiros. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, eu pretendo ser breve, prometo ser sucinto, mas serei fiel a tudo aquilo que Jesus já colocou no meu coração. João capítulo de número 2, o texto que nós acabamos de ler, trata-se senão de um dos maiores milagres que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou. E dentre tantos milagres que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou, o de João capítulo 2 se destaca pelo fato de ser o primeiro milagre que Jesus está operando. E se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza não está ligado à área da cura, porque Jesus não está sarando a enfermidade de ninguém. Se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza não está ligado à área da libertação, porque Jesus também não está expelindo o demônio de nenhuma pessoa. Se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza não está ligado à área da multiplicação, porque Jesus também não está aumentando um pouco de alguém. Mas se nós observarmos, o primeiro milagre que Jesus realiza está ligado à área da transformação. E a pergunta é: por quê? Porque Jesus queria nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho pode proporcionar para a vida do homem sempre será a transformação. A maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém não é casa própria. A maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém não é carro 0 quilômetro. A maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém não é dinheiro no bolso. A maior bênção que o Evangelho proporciona para alguém não é sucesso, não é status e tampouco fama. A maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém é a transformação. É por isso que Jesus inicia o seu ministério transformando, para nos ensinar que a maior bênção que o Evangelho proporciona para a vida de alguém é e sempre será a transformação. Mas a pergunta é: por que Jesus não pode primeiro fazer o milagre para depois me transformar? Por que primeiro Jesus não pode abrir a porta para depois me transformar? Por que Jesus primeiro não pode realizar os meus sonhos para depois transformar quem eu sou? Por que Jesus quer me transformar primeiro para depois abrir a porta, fazer o milagre, me dar a bênção, realizar os meus desejos? É porque Jesus sabe que se Ele abrir a porta sem te transformar, você sozinho, sem transformação, vai fechar a porta que Ele abriu. Se Ele sabe que se Ele te colocar no lugar que você quer chegar, sem te transformar, você sozinho, sem transformação, vai sair do lugar que Ele te colocou. Ele sabe que se colocar nas suas mãos aquilo que você tanto pede, sem te transformar, você sozinho, sem transformação, vai jogar fora aquilo que Ele te deu. É por isso que Jesus está dizendo: antes de te dar o que você quer, primeiro eu vou entregar o que você precisa.
E o que você precisa nesta noite é de transformação. Se alguém aqui concorda, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Deus marcou este primeiro dia do mês de novembro para dizer: hoje eu não vim para te dar casa, hoje eu não vim para te dar carro, hoje eu não vim para realizar milagre, hoje eu vim para transformar quem você é. Se alguém aqui nesta noite que concorda que precisa de transformação, joga as mãos lá em cima e grite glória a Deus. A maior bênção do Evangelho é a transformação. É por isso que Jesus inicia o seu ministério. Dá o pontapé inicial da sua missão, trabalhando na área da transformação, para nos ensinar que a maior bênção do Evangelho é e sempre será a transformação. Irmão Levi, por que Jesus está tão interessado em me transformar? É porque junto com a transformação, ou a transformação traz junto consigo algumas evidências, algumas características. Irmão Levi, qual é? A evidência principal na vida de alguém que foi transformado é o seu compromisso. Todos aqueles que foram transformados têm como evidência principal na sua vida o compromisso. Quando você vê alguém que foi transformado, você diz: ali vai um homem que tem compromisso. Quando você vê alguém que foi transformado, você enxerga de longe: ali tem uma mulher que tem compromisso. Quando você vê alguém que foi transformado, você vê de longe: ali vai uma moça, um moço, um jovem que tem compromisso. Porque a maior bênção com o Evangelho, ou melhor, a evidência principal que a transformação traz na vida de alguém é o seu compromisso. É por isso que quem tem compromisso não troca escola bíblica dominical por futebol na praia. Quem tem compromisso não troca culto de ensino por shopping. Quem tem compromisso não troca culto da família por cinema. Quem tem compromisso não troca culto de oração por WhatsApp, redes sociais, Instagram. Porque ele entende: eu tenho compromisso. E alguém até diz: mas isso é exagero. Pastor Fábio, alguém até diz: mas isso é fanatismo. Alguém até diz: evangelista Miguel, isso é passar dos limites. Mas quem tem compromisso sabe: isso não é passar dos limites. Isso não é fanatismo. Isso não é loucura. Então o que é? Isso aqui é compromisso. Compromisso com quem? Com o pastor da igreja? É claro que não. Compromisso com quem? Com o líder do departamento? É claro que não. Então com quem é? O meu compromisso é com aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Se tem pelo menos meia dúzia de crente aqui nesta noite que tem compromisso, levante as suas mãos lá em cima. Porque eu tenho certeza que quem não tem compromisso não está na segunda de primeira em pré-feriado, mas quem tem compromisso deixou a sua casa e veio aqui para adorar. Se você veio para adorar, se você tem compromisso, abre a boca para render glória. A evidência principal na vida de alguém que foi transformado é o seu compromisso. É por isso que Jesus está tão interessado em nos transformar. Por que, irmão Levi? Porque na vida daquele que foi transformado a gente vê: ali vai alguém que tem compromisso. E há uma regra no reino de Deus que Deus não abre mão. Pergunte-me qual? Pergunte-me qual? É que o milagre nunca vem antes do compromisso. É o compromisso que vem antes do milagre. Não é o milagre que antecede o compromisso. É o compromisso que antecede qualquer milagre. Irmão Levi, isso é verdade? É claro que é. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz que Deus está entrando numa cidade por nome de Jericó, Jesus. A Bíblia diz que ao sair desta cidade, há um homem à beira do caminho pedindo esmola aos que passavam. O nome dele é Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia diz que naquele dia ele ouve o barulho de uma aglomeração de pessoas que passavam. E a pergunta é: quem é que está passando? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, ele vê ali a sua oportunidade de mudança de vida. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele clama com tanta convicção, ele clama com tanta intensidade, ao ponto da multidão que estava ao redor de Jesus pedir para que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve que uma multidão pedisse para que ele se calasse, ele clama ainda mais alto dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O problema é que quem mandava ele se calar não era um, não eram dois, não eram três, não era uma patota de 10, era uma multidão inteira dizendo: cale-se. Jesus não vai parar. Jesus tem coisas mais importantes para resolver. Jesus está atrasado porque já marcou uma reunião. Não vai dar certo, não vai acontecer. Jesus não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que mesmo ouvindo palavras negativas, ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a pergunta é: por quê? É porque Bartimeu entende que o nível da entrega revela o tamanho da necessidade. Como assim, irmão Levi? Ele sabe que não vai mudar nada ficar triste porque alguém não ajudou. Ele sabe que não vai ter resultados murmurar porque alguém não estendeu a mão. Ele sabe que não vai ter diferença se trancar dentro de casa porque alguém mandou ele se calar. Ele sabe que não vai mudar nada faltar nos ensaios do conjunto, faltar nos compromissos da igreja, porque quem podia ajudar virou as costas. Ele sabe que não vai mudar nada. Pelo contrário, ele entende que o nível da entrega revela o tamanho da necessidade. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: eu vou continuar clamando. Por que, Bartimeu? Para mostrar para o meu problema que se o meu problema é grande, a minha entrega e o meu compromisso é maior. Deixa eu ver alguém aqui nesta noite que entrou aqui debaixo de tribulação, debaixo de perseguição, debaixo de prova, mas vai sair daqui dizendo: prova, você não me para; problema, você não me derruba; circunstâncias, você não vai fazer eu desistir. Por quê? Porque eu entendi que se o meu problema é grande, a minha entrega será maior, maior, maior. Deixa eu ver quem não vai parar mesmo depois das circunstâncias. Uma mão é pouco, joga as tuas lá em cima e abre a boca para dar glória. O nível da entrega revela o tamanho da necessidade. Se o meu problema é grande, a minha entrega precisa ser maior. Porque não tem resultados ficar triste, não gera mudanças murmurar, não muda problemas me isolar da família, dos amigos, da igreja. O que vai mudar as circunstâncias que eu estou vivendo é a minha entrega, é o meu compromisso. Porque se o meu problema é grande, eu preciso mostrar que a minha entrega é muito maior que o meu problema. É por isso que ele continua clamando. E a Bíblia diz que Jesus parou. Quando Jesus parou, mandou chamar. Obrigado. Quando Jesus o manda chamar, imediatamente ele lança de si a sua capa. Vai até Jesus, que libera para ele a pergunta que todos nós conhecemos: o que queres que eu te faça? Ele diz: Jesus, eu quero ver. Jesus olha para ele e diz: vai, porque a tua fé te salvou. Lembra que nós entramos aqui para entender que não é o milagre que vem antes do compromisso, é o compromisso que vem antes do milagre. Bartimeu recebeu o seu milagre, sim ou não? Sim ou não? É claro que sim. Só que antes de Bartimeu receber o seu milagre, primeiro Jesus o chama. E aqui está o segredo. Porque chamada no reino de Deus não é hobby. Chamada no reino de Deus não é passatempo. Chamada no reino de Deus também não é opção de escolha. Eu quero ir, não quero ir, eu vou, eu não vou. Chamada no reino de Deus é ordem. Chamada no reino de Deus é responsabilidade. Chamada no reino de Deus é compromisso. Então entenda,
Antes de Bartimeu receber o seu milagre, primeiro Jesus assumiu o compromisso com ele, para nos mostrar que não é o milagre que vem antes do compromisso, é o compromisso que vem antes do milagre. Irmão Levi, e por que Deus está tão interessado em assumir um compromisso comigo primeiro, para depois me dar milagre? É porque quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que o milagre chega, ele vai embora. Quem recebe milagre sem ter compromisso, irmão Levi, por que é como Bartimeu? Porque o texto Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. O texto termina com uma vírgula dizendo, e Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Porque quem recebe milagre sem ter compromisso, depois que o milagre chega, vai embora. Mas quem tem compromisso primeiro, para depois receber o milagre, mesmo depois que o milagre chega, ele não vai, ele fica, porque ele entende, o milagre pode até ser bom, mas ter compromisso com o dono do milagre é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Cadê a igreja que entende que ter compromisso com o dono do milagre é melhor? Levante as suas mãos. O milagre pode ser bom, mas ter compromisso com o dono do milagre é melhor. É por isso que Deus está tão interessado em nos transformar primeiro. Porque quem é transformado tem como evidência principal na sua vida o seu compromisso. É por isso que Jesus inicia o seu ministério operando o milagre na área da transformação, para nos ensinar que esta é a maior bênção do Evangelho. E no capítulo 2, o texto inicia dizendo que ao terceiro dia está acontecendo uma festa em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado, porém, depois junto com seus discípulos. Irmão Levi, a pergunta é, por que Maria é convidada primeiro? Por que Jesus é convidado depois? Irmão Levi, é verdade que Maria é convidada primeiro? É claro que sim. Olha o que João diz, ao terceiro dia está acontecendo uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Versículo 2, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Esse foram também, é como João está dizendo, estavam lá, mas não chegaram juntos. Chegaram depois, Jesus e os seus discípulos. Irmão Levi, por que os noivos não convidaram Maria e Jesus juntos? Já que são mãe e filho, já que são família, já que moram na mesma casa, mas fizeram questão de primeiro chamar Maria, para depois convidar Jesus com seus discípulos. A pergunta é, por quê? É porque, não sei se você sabe, mas segundo o costume judaico, o lugar onde acontecia a festa de casamento, o ambiente, era dividido em algumas repartições, segundo a classe social de cada convidado. E dentre essas classes sociais tinha pelo menos duas. Quantas? A primeira é dos convidados de honra, a segunda é dos convidados menos importantes. É por isso que aqui Maria é convidada primeiro. Por quê? Porque aqui Maria é convidada de honra, e Jesus foi colocado entre os menos importantes, junto com seus discípulos. Mas se nós observarmos algo dentro desta festa, vai dar errado. Sim ou não? Sim ou não? Ah não, eu só vou responder se você disser sim ou não. O vinho acaba antes da hora. E a pergunta é, por quê? Tinha motivos para isso acontecer? É claro que não. Por que não, irmão Levi? Porque dentro dessa festa alguém por nome de Mestre Sala. Mestre Sala não é seu nome, é a sua profissão. Este alguém era contratado para garantir que tudo nessa festa iria dar certo e que nenhum imprevisto iria acontecer. Este homem aqui não é um amador, este homem aqui é um profissional. Ele sabe o que está lidando. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira festa que ele está fazendo. Ele não é um curioso, ele não é um amador, ele é um profissional. E como um profissional, ele sabe a quantidade certa de alimento e de bebida, para que a festa acontecesse uma semana sem que nada desse errado. E como um bom profissional,
Ele não compraria a quantidade certa, ele compraria a mais, porque ele sabe, é melhor sobrar do que fazer falta. Então não tinha motivos para esta festa dar errado. Mesmo assim deu. E a pergunta é, por quê? A resposta está aqui. Jesus não foi colocado no lugar de honra. Jesus foi colocado entre os menos importantes. E todas as áreas da nossa vida que Jesus não é colocado no lugar de honra, pode ter certeza, alguma coisa vai dar errado. Todas as áreas da nossa vida que Jesus não toma o lugar de honra, pode ter certeza, alguma coisa vai sair do eixo. Todas as áreas da nossa vida que Jesus não toma o lugar de honra, pode ter certeza, alguma coisa vai sair do trilho. É por isso que tem gente que começa, mas não termina, porque Jesus não estava no lugar de honra. É por isso que tem gente que abre, mas fecha, porque Jesus não estava no lugar de honra. É por isso que tem gente que até começa bem, mas não consegue terminar, porque Jesus não estava no lugar de honra. Mas sabe qual é a diferença da festa de João capítulo 2 para a segunda de primeira aqui na Assembleia de Deus do Belém Setor 5 em Santos? Sabe qual é? É que aqui no capítulo 2 de João, Jesus foi tratado como uma mera opção. Mas aqui na segunda de primeira, no setor 5, Jesus não é opção. Aqui Jesus é prioridade. Aqui Jesus não é o último a falar. Aqui Jesus é o primeiro a tomar as decisões. Aqui Jesus não é colocado na cadeira do canto. Aqui Jesus senta na cadeira do meio, porque Jesus é a prioridade. Se tem alguém aqui comigo na segunda de primeira que tem Jesus como prioridade, levante as suas mãos e libere o seu maior grito de glória. Cadê? Se Jesus é a prioridade, dá para melhorar. Se Jesus é a prioridade, dá para melhorar. Se Jesus é a prioridade, dá para melhorar. O mundo no carnaval grita mais alto. Cadê? Jesus precisa ser a prioridade. Jesus não pode ser opção, porque todas as vezes que Jesus é opção, as coisas dão errado. As coisas saem do eixo. As coisas saem do trilho. Jesus precisa ser a prioridade. Esse negócio de prioridade com Jesus é tão sério, mas tão sério, que se há um pódio na nossa vida de 3 lugares, essa aqui eu aprendi com meu amigo pastor Eliel. Não basta Jesus estar em primeiro. Se há um pódio de 3 lugares na nossa vida, Jesus precisa estar em primeiro e em segundo. Esse negócio de ter Jesus como prioridade é tão importante e tão sério, que se há um pódio de 3 lugares na nossa vida, não basta Jesus estar em primeiro e segundo. Jesus precisa estar em primeiro e segundo, mas também precisa estar em terceiro. Ou seja, Jesus está no primeiro lugar, mas também está no último lugar. Por que, irmão Levi? Porque a Bíblia diz que Jesus não é só o primeiro. A Bíblia diz que Ele é o primeiro, mas também é o derradeiro. A Bíblia diz que Ele não é só o princípio. A Bíblia diz que Ele também é o fim. A minha Bíblia diz que Ele não é só o alfa. A Bíblia diz que Ele também é o ômega. E se tem alguém aqui nesta noite que veio para adorar aquele que é o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, deixa eu ver, levante as suas mãos e libere o seu maior grito de adoração. Jesus precisa ser a prioridade. Esse negócio de Jesus ser a prioridade é tão sério, que João escreve no capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. Se não fosse por ele, nada do que existe se fez. A pergunta é, por que João compara o nosso Jesus, que é tão lindo, tão belo, tão santo e tão magnífico, com o simples verbo? É porque, segundo a gramática, que é a lei que rege a língua portuguesa, o verbo é a única coisa que traz sentido para uma frase. Por exemplo, na frase João trabalha muito, o verbo está em trabalhar. Mas se nós tirarmos o verbo da frase, a frase fica João muito.
João muito. E a frase perde todo o seu sentido. É por isso, Gabriel, que Jesus é comparado com o verbo. Por quê? Porque se tirar Jesus de dentro do homem, a vida do homem perde todo o seu sentido. Irmão Levi, eu não dei glória porque não entendi. Se tu não der glória, agora eu paro. É Deus dizendo: perca tudo, só não perca a presença de Jesus. Perca dinheiro, mas não perca Jesus. Perca amigos, mas não perca Jesus. Perca oportunidades, mas não perca Jesus. Por quê? Porque Jesus é a única coisa que traz sentido para a nossa vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui nesta noite que tem Jesus como prioridade. Levante as suas mãos e comece a adorar aquele que é prioridade da sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que vive sem amigos, só não vive sem Jesus. Acho que eu falei muito baixo. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que até vive sem amigos, só não vive sem Jesus. Até vive sem dinheiro, só não vive sem Jesus. Até vive sem emprego, só não vive sem Jesus. E para o diabo ficar furioso, até sem saúde você vive. Você só não vive sem Jesus. Sem Jesus, sem Jesus. Se tem alguém aí que não vive sem Jesus, dá um salto dessa cadeira e abre a boca para adorar. Jesus precisa ser a prioridade. Por que, irmão Levi? Melhorou. Porque não tinha motivos para algo nesta festa dar errado. Mas mesmo assim, o vinho acabou antes da hora. Tinha motivos para dar errado, sim ou não? Sim ou não? Não tinha motivos. O mestre Sala estava lá para garantir que tudo daria certo. A festa foi planejada. A logística foi feita para que tudo desse certo, mas mesmo assim deu errado. A pergunta é por quê? É porque Jesus foi tratado como opção. E todas as vezes que Jesus é tratado como opção, até o que era para dar certo, dá errado. Todas as vezes que Jesus não toma o primeiro lugar na nossa vida, até o que estava escrito para dar certo, dá errado. Em contrapartida, quando Jesus é a prioridade, até o que era para dar errado, no final dá certo para a glória do seu nome. Eu vou repetir. Eu estou dizendo que quando Jesus é apenas uma opção, quando Jesus na nossa vida é colocado de escanteio, quando Jesus na nossa vida é colocado de canto, até o que era para dar certo, dá errado. A porta que já estava aberta, se fecha. O caminho que já era nosso, fica barrado. Aquilo que alguém disse, fica tranquilo, que é seu, já garanti. No final, alguém vai ligar e dizer: aconteceu um imprevisto, tive que colocar outra pessoa, deu errado. Porque Jesus é apenas a opção. Mas se quando Jesus é a opção, até o que era para dar certo dá errado. Quando Jesus é a prioridade, até o que era para dar errado dá certo. É quando alguém liga e diz: acabou as vagas, não tem como te encaixar mais. Depois de uma hora, alguém manda uma mensagem, e-mail, diz: eu não sei o que aconteceu, mas conseguiram te colocar lá. É Deus dizendo: quando eu sou a prioridade, até o que era para dar errado, dá certo, dá certo, dá certo. E se tem alguém aqui na segunda de primeira, que tem Jesus como prioridade, se prepara, porque até aquilo que o inimigo projetou para dar errado, assim diz o Senhor, vai dar certo. Se alguém recebe, se alguém recebe, se alguém crê, reage, grita, salta, pula, porque vai. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé.
Se coloque de... Ei, calabaracia. O Espírito de Deus acabou de falar ao meu coração, David. Para algumas pessoas que estão na segunda de primeira, e você veio para o lugar certo. Por quê? Porque assim diz o Senhor: tudo aquilo que deu errado para você em outubro, a partir de hoje, no mês de novembro, vai dar certo. Tudo aquilo que até o meio do ano deu errado, a partir de agora vai dar certo. Se alguém aqui recebe esta palavra, libera o seu grito de glória a Deus. Porque eu estou pregando debaixo da palavra, dizendo para alguém aqui desta noite que vai dar certo. Que vai dar certo. Se Jesus for a prioridade, vai dar certo. A Bíblia diz que o vinho acaba antes da hora. Maria é a única que percebe que o vinho acabou. E sabe o que é mais lindo? Maria leva o problema para Jesus. Para quem? Para quem? Para quê? Para que Jesus resolvesse, sim ou não? Sim ou não? Não. Ela não leva o problema para Jesus para que Jesus resolva. Ela leva o problema para Jesus para que Jesus dê para ela uma solução. Ela está dizendo: Jesus, está aqui o problema. Só me orienta que eu mesmo vou lá e resolvo. Ela leva o problema para Jesus para receber de Jesus uma solução. E quem faz diferença na nossa vida não é pessoas que apontam problema. Quem faz diferença na nossa vida é gente como Maria, que apesar de saber dos nossos problemas, dá a mão para a gente e diz: vamos atrás da solução. Quem faz diferença na nossa vida não é quem olha para nós e diz: pastor Ziel, o setor tem problema aqui, o setor tem problema ali, David, segunda de primeira tem problema lá. Não, é quem chega do nosso lado e diz: eu sei que tem problema aqui, eu sei que tem problema ali, eu sei que também tem alguns problemas lá, mas independente dos problemas, vamos juntos atrás da solução. É Deus dizendo: eu estou trazendo para a tua vida pessoas como Maria. Não é quem aponta o problema, é quem corre com você atrás da solução. Deixa eu ver quem recebe esta palavra aqui nesta noite. Está vindo gente como Maria na direção. Não é quem aponta o problema, é quem corre atrás da solução. Porque gente de Deus não diminui, gente de Deus não divide, gente de Deus soma, gente de Deus multiplica. Você me crê nesta palavra? Aí eu vou devagar, pelo amor de Deus. Você está recebendo muito devagar essa palavra. Eu vou bem mais baixo. Gente que faz diferença na nossa vida é gente como Maria. Maria foi lá para apresentar o problema, mas correr atrás da solução. Jesus olha para Maria e diz: o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. A pergunta é: por que Jesus olha para Maria e diz: o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora? Jesus está dizendo isso em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido literal. Porque lembra que eu disse que dentro da casa havia algumas repartições, segundo a classe social de cada convidado. Maria estava na repartição dos convidados de honra. Jesus é entre os menos importantes. Quando Jesus diz isso, é no sentido literal, dizendo: ainda não chegou a minha hora. O vinho não foi servido na minha repartição ainda. Porque o vinho não era servido primeiro para os menos importantes. Na lógica natural, o vinho era servido primeiro para os convidados de honra. E quando o vinho acabou, não acabou na repartição de Jesus. Quando o vinho acabou, acabou na repartição de Maria. É por isso que Jesus está dizendo e está perguntando: o que está acontecendo? O que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu ainda não fui servido. O vinho não chegou até a minha repartição. É por isso que para Maria está desesperada e Jesus está tranquilo. Porque o vinho acabou na repartição de Maria, mas nem tinha chegado na repartição de Jesus. E tudo aquilo que não chega, não acaba. Tudo aquilo que não começa, também não termina. Aqui está o motivo de Maria estar preocupada e Jesus está tranquilo. Bem baixinho.
Porque o que para Maria já acabou, para Jesus ainda ia começar. O que para Maria era o fim, para Jesus era apenas o começo. O que para Maria era um ponto final, para Jesus era apenas o início. E Deus marcou esta segunda de primeira para dizer para alguém: se acalma, porque aquilo que para você já acabou, para Jesus ainda vai começar. Deixa eu ver se alguém aqui nesta noite recebe esta palavra. Se você recebe, feche os seus olhos aí, porque assim diz o Senhor: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O teu final será melhor do que o teu começo, porque o teu começo foi pequeno, mas o teu final crescerá sobremaneira. Alguém recebe esta palavra aqui nesta noite? Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, porque para alguém aqui a tua família já acabou, é o fim, mas para Jesus é apenas o começo, fica tranquilo. Para alguém aqui o seu casamento já acabou, é o fim, mas para Jesus é apenas o começo da melhor fase das suas vidas, fica tranquilo. O que para você chegou ao fim, para Jesus é apenas o início. Se alguém recebe esta palavra de olhos fechados e mãos em forma de receber, eu vou orar por você agora. E tudo que até agora pareceu para você que era o fim, depois de hoje Jesus vai mudar a tua visão, e você vai começar a enxergar que não era o fim, era apenas o preparo para Deus te mostrar um novo começo. Era apenas um preparo para Deus te mostrar um novo início. Era apenas um preparo para Deus te mostrar uma nova história, um novo tempo, um novo momento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. Senhor Deus e meu Pai, Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui estes